da diretoria do IMEC são todos bem-vindos para a gente inaugurar essa reaproximação do CLE com o IMEC. Há muitos anos a gente vinha pensando nisso e é muito interessante e muito importante, sobretudo para a geração mais nova, para os alunos de graduação, pós-graduação. Então é com muito prazer que eu recebo aqui os professores, os palestrantes do CLE, do Centro de Lógica e Epistemologia. Nas primeiras reuniões que a gente teve, a gente fez mais ou menos uma combinação de que os professores de Lógica e Filosofia falariam no nível de iniciação científica ou inteligível, no nível de mestrado. Então, mesmo os matemáticos puros ou aplicados falariam para os filósofos e lógicos e teoristas de conjunto, também no nível de iniciação científica ou de mestrado, para que todo mundo pudesse estar se entendendo. Então já prevenindo vários dos palestrantes, o Terra Cunha está aqui, é um dos palestrantes, o Marco também, o outro, Marcelo Coníglio, na preparação lembrar que o outro lado vai interromper, vai parar, vai perguntar, todo mundo quer se beneficiar com isso. Sobretudo lembrar o caráter informal disso, da gente tá aprendendo, parando, perguntando, interrompendo, todo mundo quer se beneficiar com isso. Eu quero agradecer mais uma vez, então. O professor Marcelo Coníglio é o diretor do CLE, então assim, é um prazer e acho que ele quer falar alguma coisa também, então só tenho que agradecer. Eu acho que essa aproximação vai ser extremamente rica para o IMEC, para a Unicamp em geral, mas para o IMEC mais ainda. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo, pela palavra. Boa tarde a todos. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Esta aproximação, como estava falando o Paulo, é muito boa. O Centro de Lógica tem vínculos históricos com o IMEC, porque muitos de seus membros fundadores são atualmente professores do Departamento de Filosofia e membros do CLE. Então, realmente, há muito vínculos históricos, digamos, entre o CLE e o IMEC, que a gente gostaria de explicar ainda mais. E nós achamos que este tipo de série de palestras, digamos, talvez seja o início de estar mais em contato no sentido de estudantes, que atualmente está acontecendo, estão fazendo disciplinas de pós na área de lógica, a gente precisa do CLE dentro do programa de filosofia, enfim, orientação de conjuntas, etc. Então é muito bom que os estudantes de matemática saibam que aqui em frente, do outro lado da praça, aí o Centro de Lógica tem muitas opções para trabalhar entre conjuntos, em lógica, em fundamentos, lógica algébrica, tem muitos vínculos entre a lógica e a matemática, certamente. E também no Departamento de Filosofia tem disciplinas muito interessantes de epistemologia, que temos o Chivén, que é colega do nosso departamento, que ele também trabalha, digamos, coisas que certamente podem ampliar um pouco sua visão com matemática. E vice-versa, estudantes de pós de filosofia na área de lógica, é importante que também mantenham contato com os professores daqui para ampliar seus horizontes acadêmicos. Então não queria mais delongas, estamos inaugurando esta série de palestras que foram idealizadas principalmente pelos irmãos Rufino, o Paulo Rufino da matemática e o Marco Rufino, nosso colega de filosofia, também a Laura Rifo, certamente. Então, contamos aqui com essa professora Ita Dotarian, também membro histórico do CLE e também esse professor Alimento. Enfim, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, muito divertida para todos nós e vamos começar hoje com uma palestra do nosso colega Walter Carnelli, que vai falar sobre probabilidades, lógica, etc. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pegar o microfone a poupar a minha garganta. Ok. Bom, não sei se estão me ouvindo bem, se está legal. Acho que está, né? Parece que eu não queria falar muito alto, porque depois tem que dar muitas aulas, a carga horária é grande. Eu fico muito contente, então, que engatou o namoro entre o CLE e o IMEC,
Esse namoro estava assim, rolando muito tempo, a moda antiga, assim, né? Chegava na mãozinha e tal. Agora resolveram ir para os finalmente e tal, legal. E eu assim, me sinto honrado de ter sido convidado para inaugurar, porque eu trabalhei, essa é a minha alma mater, por assim dizer. Eu fiz meu doutorado no Instituto de Matemática. Fui durante 13 anos professor aqui, tem muitas aulas de cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O professor Ítala também, comigo, outros colegas que saíram daqui por circunstâncias históricas que eu não vou contar hoje, mas posso contar no bar depois do chá das 5. Você sabe o que é o chá das 5? O chá das 5 é uma reunião que acontece depois de qualquer coisa que a gente faz na área de lógica, principalmente idealizada pelo irmão Rufino do bem, porque esse aqui é do bem, aqui ele propõe coisas desse tipo, chá das 5 e tal. O chá das 5 o que eu vou tentar falar com vocês hoje é alguns problemas interessantes que me parecem conceituais sobre probabilidade. Eu vou tentar mostrar algumas coisas conceituais sobre a noção de probabilidade, assim, respeitando os colegas que estão aqui, que são grandes especialistas, e eu não sou nenhum grande especialista, eu tenho me interessado por esse tema da vertente da lógica. Eu vou mostrar para vocês como é que tem duas vertentes, eu vou falar um pouquinho, se der tempo, de uma questão de lógicas não clássicas e como é que lógicas não clássicas podem também ser atribuído probabilidade e como é que isso dá resultado interessante e propõe algumas coisas como probabilidade numa base numa lógica trivalente. E vou falar um pouco da necessidade da aprovação do santo ofício para isso e nós vamos tentar discutir alguns temas que eu acho muito interessantes. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que é uma coisa engraçada, que nós temos duas vertentes diferentes, que às vezes a gente não se dá conta. Eu demorei para me dar conta que tinha duas vertentes diferentes da probabilidade. Uma, do ponto de vista da estatística, né, preocupada exatamente com as leis estocásticas do acaso, e que é uma herança da correspondência, ou do interesse de Fermat e Pascal, que começou com aquela história do jogo de dados interrompido. O Chevalier de Lamer pergunta para eles: se eu parar agora, como é que a gente continua o jogo? Quem está ganhando? Não sei. Vamos ver. Eu ia bater, ganhar tua casa. Como é que fica? Vamos tentar fazer uma questão de se parar agora, vamos tentar calcular como é que o prêmio vai ser dividido. Vamos separar seu jogo de ping-pong no meio, falar assim: olha, não, mas eu ia ganhar. Não, mas não ganhou, então como é que nós vamos dividir o prêmio? Né? Então, começou com uma questão de jogo, quer dizer, começou com uma questão de fazer conta frequencial na correspondência entre Pascal e Fermat. E o lado epistêmico, que se refere a graus de crença, não tem nada a ver com o jogo, representado pelo interesse em casos jurídicos, principalmente investigado por Leibniz, entre outros. Então nós temos já aí, e a coisa mais antiga do que isso, pegando um certo momento na história e tentando fazer uma retrospectiva. Mas o que se tem de interesse nessa história é que já começa havendo duas diferentes noções de probabilidade. E eu gostaria de mostrar como é que elas se conversam e como é que elas começam a dormir em camas separadas a partir de um certo momento. Fortuna e Sapiência, né? A dama Fortuna e a dama Sapiência nunca foram muito amigas, sempre foram inimigas íntimas. A Fortuna, a deusa inconstante do acaso, nunca foi uma das favoritas da filosofia e nem da ciência, porque não cabia na ideia da filosofia natural, não cabia na ideia de reconhecimento científico até o século XVII, um pouco mais para frente, imaginar que alguma coisa, que a ciência era o correto e o certo, a fortuna tinha a ver com o acaso, com a sorte, com o azar, e que essas duas coisas pudessem se misturar, eram tidas como coisas absolutamente distintas. Mas, modernamente, isso não acontece mais. Modernamente, a gente vê que essas coisas se modificaram de um tal ponto que muita gente aqui conhece muito mais desse assunto do que eu, vai concordar comigo que a mecânica estatística tem até no nome dela a disciplina estatística. Ela já funciona por métodos estatísticos e não absolutos. Não é mais absoluto, não é assim que funcionam as coisas dentro da mecânica quântica. Os pseudoprimos do Rabin é uma ideia maravilhosa, né? Ao invés de pensar em pegar, sei lá, procurar todos os primos menores que 1 trilhão, 1 por 1, divide por 2, vê se é, divide por 3.
como a gente fazia na escola com os algoritmos de resto de divisão, e tentar achar quantos e quais são, ou se um dado número é primo, muito grande, com 100 mil casas, ao invés de dividir esse número de 100 mil casas por todos os primos anteriores, ele sorteia 50 primos aleatoriamente e divide. Se não passar, se não dividir, para todos os efeitos é primo. Tá? Ou seja, é tão difícil, vai ser tão improvável que eu tenha errado, que a probabilidade de erro é a mesma que cair um raio no meu hardware do computador e destruir tudo e eu não tiver notado. Então, essa história do pseudo-primo é fabulosamente interessante. Eu assisti uma palestra do Rabin, mostrando como é que ele teve a ideia, e ela possibilitou que, hoje em dia, a criptografia, na prática, pudesse ser colocada em prática, porque eu não preciso gastar um montão de tempo e de energia verificando se alguma coisa é primo. Se eu estou fazendo uma pequena transação comercial, basta que seja mais ou menos acreditável ou crível que o negócio seja primo, que praticamente o valor da minha transação e o valor de buscar um número primo vai mais ou menos equilibrar, um vai ganhar do outro. Então eu tenho exatamente a noção de pseudo, ou seja, de primo probabilístico, funcionando na prática e dentro da ideia da matemática. Os algoritmos de Las Vegas e Monte Carlo também são outro exemplo. A ideia de algoritmo, como Turing pensava, uma máquina de Turing que para ou não para, mas eu sei exatamente quando ela vai parar, ou não sei, mas eu posso, quando ela para, eu sei exatamente o que vai acontecer. Quer dizer, o determinismo da máquina de Turing, às vezes não é muito bom. Ele é melhor ter uma coisa inexata, mais ou menos, com um certo grau de erro, mais rápido, do que algo perfeito que demora muito. Então, praticamente, quase todos os algoritmos que você vê hoje em dia que funcionam do Google, do Netflix e essas coisas todas, problema de classificação, que até tem uma coisa engraçada para falar sobre isso depois, se der tempo, que acharam um algoritmo que não é quântico e é melhor do que o algoritmo quântico. Praticamente derrubou a ideia de que todo algoritmo quântico é melhor do que o algoritmo clássico, Turing. Acabou de acontecer, vi numa revista agora, nesse momento. Então são usados em diversas áreas da matemática, teoria dos números, combinatória, o próprio Erdős, muitos dos teoremas dele usam probabilidade para resolver questões de teoria de número e combinatória, de classificação, análise numérica, simulações, etc. Quer dizer, a probabilidade entrou na ciência, mas qual delas, se eu estou dizendo que tem duas, qual delas que entrou, né? Então, essas visões estatísticas e epistemológicas diferentes, de alguma forma explicam uma controvérsia sobre qual é a correta interpretação da probabilidade, que isso leva a muitas coisas que eu vou tentar mostrar aqui. Primeiro, a frequência de um resultado particular de todos os possíveis e contra a expectativa racional sobre um resultado particular. Então, até o século XVII não havia esse conceito de evidência parcial e nenhum uso como vemos hoje em dia. Grandes nomes, eu vou tentar falar rapidamente dos grandes nomes, porque eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa, que tem duas vertentes, uma eu vou chamar de a vertente pura matemática e a vertente lógica, e que a vertente lógica é um pouco mais antiga e um pouco mais discutida. Vou tentar dar essa tese, assim, pequena tese histórica. Nós temos grandes nomes, por exemplo, como George Boole, que no seu livro The Laws of Thought já pensou em probabilidade como ligada à lógica. A ideia é que probabilidade é uma espécie de extensão da lógica, uma espécie de lógica expandida. Essa é uma ideia, não é a ideia perfeita, nem é demonstrado isso, mas é uma ideia que se possa ter. John Keynes, o cara que fez tanto na economia, uma certa tradição liberal, quanto da probabilidade, também ele pensou nisso e até chegou a pensar que alguns tipos de probabilidade não seriam mensuráveis, quer dizer, haveria um buraco, um gap natural, segundo a ideia dele, entre algumas coisas que eu deveria deixar de lado e não poderia ter. Então eu teria uma espécie de uma lógica alternativa, não clássica, dentro da história da probabilidade, que não seria exatamente como um raciocínio booleano completo, perfeito e arredondado. Frank Ramsey, um gênio fabuloso que fez uma porção de... não sei como esse cara morreu com 26 anos, eu não sei como é que ele conseguiu fazer tanto pela ciência. Ele fez muito pela probabilidade, fez muito pela combinatória,
fez muito pela teoria de conjuntos, pela lógica. Toda a chamada teoria de Ramsey, que existe hoje, é derivada do trabalho dele, que ele fez buscando um modelo de decisão para a lógica de primeira ordem. Ele também fez muita coisa em economia teórica e em probabilidade, e ele considerava a teoria da probabilidade como um ramo da lógica, ecoando certas ideias de Leibniz. Rudolf Carnap, um outro grande nome do Círculo de Viena, também estava interessado em atribuir probabilidades às sentenças da lógica e não, como os físicos e os matemáticos e os engenheiros fazem, a conjuntos, né? Tem uma diferença, então, aí, que nós vamos ver, que justifica a visão da probabilidade como a generalização da lógica, tal como Jeffrey argumenta mais contemporaneamente. Uma coisa interessante que aqui, neste fórum, quase certamente, eu até diria, posso apostar uma probabilidade de 99,9%, que todo mundo nesse Instituto de Matemática pensa em probabilidade à la Kolmogorov. Andrei Kolmogorov foi o cara que sintetizou a ideia de probabilidade, escrevendo esse negócio dentro de uma estrutura matemática, uma teoria matemática muito parecida com a topologia. E que a topologia? Topologia, eu não vou explicar aqui em duas palavras, mas a topologia é uma teoria da medida, de uma certa medida generalizada, que trabalha com conjuntos, coloca 3 ou 4 axiomas e aquilo que segue é um espaço topológico. O espaço topológico tem propriedades tais e tais e tais e é usado muito amplamente. A teoria da probabilidade de Kolmogorov, onde ele apresentou no clássico dele chamado, eu até botei em alemão porque é interessante ver, eu escrevi em vermelho para ver a proximidade dos nomes. É o Grundbegriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung, conceitos básicos da teoria do cálculo de probabilidade. Do cálculo. Rechnung não é a teoria, é o cálculo. E conceitos básicos. Mas os seus predecessores, e um deles muito importante para nós lógicos, era, assim, bem antes, ele escreveu isso em 1933, em 1913, o Kashevich, grande lógico polonês, que o professor Aita era um especialista, que conhece a obra muito mais profundamente do que eu, o Kashevich escreveu um artigo, aliás, um pequeno livro, chamado Os Fundamentos Lógicos da própria Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nenhum deles falou em teoria. E é muito engraçado que o livro do Kolmogorov bebeu da fonte do Kashevich, inclusive repete quase o nome. Quer dizer, o que aqui os matemáticos e físicos entendem como probabilidade tem um antepassado lógico que tem genética lógica e que vem lá do Kashevich, do Boole, do Leibniz, entre outros. Isso é interessante ver, porque essas duas tradições são paralelas, elas conversam bem, mas até um certo ponto. Que ponto que é esse? Ora, na verdade, olhando do ponto de vista da chamada lógica clássica, lógica standard, tanto faz se você atribui probabilidades a sentenças lógicas, alfa implica beta, etc., não alfa, alfa e beta e tal, ou a conjuntos, alfa, união, beta, alfa complementar ao invés de negação e tal, porque existe uma correspondência muito perfeita e boa entre as duas coisas no âmbito da lógica clássica, da coisa standard, que uma álgebra de Boole e a teoria de conjuntos são quase a mesma coisa, são duas formas de falar das coisas diferentes. Isso foi provado pelo teorema de Stone, teorema da representação de Stone. Mas agora veja uma coisa, hoje em dia nós não temos só a lógica clássica e nem só a álgebra de Boole, tem muito mais estruturas algébricas, tem muito mais lógica desse tipo, e a generalização dá com os burros na água, por assim dizer. A coisa não funciona mais. A hora que eu penso numa probabilidade ternária, quer dizer, uma lógica trivalente, onde está o papel do Kolmogorov? Não tem mais Kolmogorov aí. Acabou o Kolmogorov. Então, existe uma convivência boa dentro da casinha, dentro do parquinho de diversões, que é a álgebra de Boole, a lógica clássica. A hora que eu vou para as coisas mais selvagens, não tem mais isso. Então, aí começa a divergência. Vou tentar mostrar onde chega. Certos princípios filosóficos também são interessantemente usados
de maneira diferente pelos matemáticos, pelos filósofos, pelos lógicos, pelos físicos e pelos engenheiros, entre outros. Até o pessoal das ciências sociais usa a probabilidade estatística. O princípio da razão insuficiente, o princípio da indiferença, proposto por um membro importante da família B, não é aquele B que vocês pensam, que é o pai, o filho, dois filhos brigavam, o pai era importante, os filhos brigavam com o pai, um com o irmão. Não é aquela família B, que vocês conhecem, é outra, B do Bernoulli, né? A família B do Bernoulli, infelizmente, não é aquela. Para nós que seria bom se fosse aquela. Mas brigavam bastante entre eles. O Jacob Bernoulli, que era o Sebastian Bach, não, o Sebastian Bach também, mas eles brigavam menos. Os Bernoulli brigavam a tapa, mais ou menos como aquele. Jacob Bernoulli e Pierre Laplace formularam um princípio da razão insuficiente, que é o seguinte: se você não sabe nada sobre coisas igualmente plausíveis, atribua probabilidades iguais somando 1. Então, por exemplo, qual é a cor da capa de um livro desconhecido? O livro que está na cabeceira do Papa hoje, lá na capa. Qual é a cor? É azul? Não sei se é azul, se não é azul. Então é metade para azul, metade para não azul. Mas também não sei se é vermelho ou não. Metade para vermelho, metade para não vermelho. Como é que faz isso aí? A única maneira desse negócio funcionar é eu fechar o meu mundo. Eu pensar, não, o meu mundo só tem azul e não azul. Acabou. Eu tenho que usar uma hipótese do mundo fechado, senão essa princípio da razão insuficiente não faz sentido. Isso eu me dei conta fazendo uma palestra na Universidade de Lisboa, no meio de, o Marcelo conhece bem, de certos lógicos e matemáticos de linha dura, que disseram, não, disse, a gente não sabe nada, a probabilidade é zero. Eu disse, não, senhor, é meio. Como assim? Se eu não sei nada, é zero. Disse, não, é meio. Ué, não sei nada, é meio. Eu me dei conta que as pessoas, sem notar, estavam pregando, estavam usando o princípio da razão insuficiente. Então, você aceitar ou não esse princípio, aceitar ou não, faz diferença na sua teoria, faz diferença nas suas aplicações, faz diferença no seu mundo. É exatamente isso de que trata os fundamentos filosóficos de uma ciência, de ter clareza sobre quais são os seus primeiros princípios. Outro princípio importante é o princípio da razão suficiente, ao contrário, do Leibniz. Nada é sem razão. Então, se não tiver razão nenhuma para uma certa coisa, não há explicação, e se não há explicação, eu não posso calcular a probabilidade. Talvez o Keynes estivesse certo. Por exemplo, qual é a probabilidade de ter vida com base em silício no planeta Urano, na constelação de Alfa Centauro? Nem sei onde fica. Nem sei se existe. Eu nem sei nada, nem sei se existe o planeta que eu estou inventando, como é que eu vou saber? Tem alguma razão para ter vida de silício? Não tem. Então qual a probabilidade? Não se pode calcular, segundo Leibniz. Mas muita gente calcula, os bayesianos calculam sem problema, não se preocupam. A mínima, eu olho para a Laura sempre. Não, a Laura não é representante dos bayesianos, mas eu olho para ela só para brincar, porque ela representa a Dama Fortuna, aqui no meio da Dama Sapiência. Quer dizer, o ponto é que há princípios filosóficos aceitáveis ou rejeitáveis que modificam a minha maneira de olhar a probabilidade. Para dar uma ideia aqui, para fazer voltar a casa, assim, voltar no home, apertar o botão de home, o que é os axiomas de Kolmogorov? Simplesmente são axiomas que têm cara de lógica, né? O espaço amostral, um espaço de coisas, o que quer que seja, o evento são subconjuntos. Eu tenho uma medida que diz o seguinte: a medida é sempre maior que zero, a medida do máximo aí, que é o conjunto grande, é 1, as coisas estão entre 0 e 1. Funciona um princípio muito debatível, muito debatível, chamado eu não sei o nome dele exatamente, mas o princípio da adição finita, aditividade finita ou aditividade infinita, que diz o seguinte: se eu tiver uma família finita ou infinita de conjuntos, eu posso atribuir probabilidade, e ela é a soma dentro de certas condições, quer dizer, se forem 2 a 2 independentes, ou tempo exclusíveis, né? Se excluem mutuamente. Agora, isso é um grande problema, porque o próprio Kolmogorov, que formulou esse negócio, que fica muito parecido com a topologia, ele próprio criticava e não aceitava.
Ele dizia, isso aí é só para dar certo, para fazer a teoria funcionar do ponto de vista dos matemáticos. O Kolmogorov criticava, o De Finetti criticou muito. Existe uma grande disputa nesse tipo de coisa, porque pegar uma sequência infinita, uma união infinita, é uma coisa não construtiva e tem vários problemas que isso acontece. Eu não preciso falar agora, mas eu só botei em vermelho para chamar a atenção que isso também, uma lei matemática também pode se converter num problema filosófico que deve ser resolvido. A partir disso, define-se a probabilidade condicional definida, né? A dado B, como a probabilidade da interseção de A e B dividido por B de B, e um dos piores e mais complicados pontos de aplicação da probabilidade é que uma coisa tão aparentemente inocente como definir dois eventos são independentes quando eles são independentes quando acontecer de a probabilidade de A inter B for igual ao produto. Quando acontece isso? Quando é que dois eventos são independentes? Não tenho a menor ideia. Saber isso, saber a independência de eventos, controlar causa e efeito é a principal interesse da ciência desde o século XVII, pelo menos para cá, desde Galileu para cá, que é assim que funciona, tem funcionado. Causas, efeitos, dependências, independências. Então, ele não me diz se dois eventos são independentes. É só o seguinte: se você conseguir aplicar uma coisa chamada probabilidade, que satisfaz os axiomas, e essa coisa for tal que P de A inter B, ou P de A e B, for o produto simplesmente, quando isso der certo, eles são independentes. Então, é uma espécie de varrer as coisas para baixo do tapete. Ao invés de resolver o problema filosoficamente ou cientificamente, pergunta para a teoria de probabilidade. Se ela disser que isso tem um jeito, o negócio é independente. Bom, como eu dizia, o espaço de Kolmogorov não são naturalmente generalizados, né? No caso clássico, são equivalentes ao gêmeo lógico. Você vê que aqui, olhando assim, é só trocar as uniões pelo OU e as interseções pelo E e acabou. E a coisa fica exatamente do ponto de vista lógico. Nos casos extraclássicos, a coisa não funciona direito mais, porque eu não tenho mais. A hora que eu apelo para a questão conjuntista, eu não tenho uma teoria de conjuntos, até tenho uma teoria de conjuntos trivalentes, mas eu não tenho uma estrutura trivaluada, conjuntista, que funcione bem como a álgebra de Boole. Isso não existe. Claro, tem tentativas, MV álgebra, um monte de coisa assim, mas nada que seja tão bacaninha, fechadinho, como acontece no caso da matemática. Em termos lógicos, a probabilidade condicional, trocando agora conjunto por sentença, né? Agora eu estou viajando para lá para cá, um pouco lógica, um pouco conjuntos. A probabilidade condicional é P de A e B dividido por P de B, onde P de B é diferente de zero. E já acontecem uns problemas gravíssimos. Veja bem, a noção de probabilidade condicional é outra coisa complicada, porque o que é A dado B? É B causa A? Não, não é causa. É B acontece quando A acontece? É dependência lógica? Que dependência é essa de dado? A dado B? Mais ou menos a gente entende quando você joga dado, a probabilidade de sair um primo, se sair um par. Olha, saiu par no dado, hein? Qual a probabilidade de sair primo? Você vai ver que o único tem poucos pares e o único primo que é par é o 2, você consegue fazer uma conta. Aí dá para você ter uma ideia. Mas não tem relação de causa e efeito, não tem relação de dependência lógica. Tem qual relação? Não sei. Não, eu não tenho a menor ideia. Talvez alguém tenha alguma ideia. Eu não tenho. E já vou falar os problemas que acontecem. Eventos extremos, onde a probabilidade de A é 0 ou é 1, são tais que, se você olhar aqui, sempre que eu vou apertar isso aqui, dá errado. Não, sabia que ia dar tudo errado. Agora não sei como é que eu vou. Acho que tem algum botão aqui que chama-se botão do erro. Eu queria botar o negócio, então eu vou voltar para cá.
nada como falar com pessoas inteligentes, professores de filosofia da ciência que sabem que as coisas nunca são simples. Olha só, por falar nisso. Por falar nisso. Veja só, o que vai acontecer aqui? P de A e A é uma coisa de A, é equivalente a A. Né? Então, por quê? Porque 1 vezes 1 é 1 e 0 vezes 0 é 0. Só por causa disso, P de A é igual a P de A vezes P de A em todos os casos. Portanto, o que acontece aqui? Eventos extremos são independentes de si próprios. Ou seja, eu tenho que jogar fora as pontas das coisas. Eventos independentes são eventos extremos, né? O que tem probabilidade zero, o que não quer dizer que não aconteça, hein? Não é que não acontece, são raros. Ou então eventos que acontecem, né? Tautológicos, etc. São independentes. Isso é um problema da probabilidade, da noção de condicional. Outro problema, P de A dado bottom, o que quer dizer dado bottom? P de A dado uma contradição, também não é definida. Mas, no entanto, uma contradição em lógica, muita gente daqui sabe, que uma contradição deriva a qualquer coisa, na lógica clássica. Quer dizer, uma contradição deriva a qualquer coisa. Ok, eu aceito isso. Mas a probabilidade de A dado uma contradição não é definida, deve ser 1. Porque a contradição realmente acarreta qualquer coisa, se eu aceito a lógica clássica. Eu não aceito, mas vocês podem aceitar. Então, veja um problema que acontece na sua aceitação. Ou seja, pela lei da explosão. O que vai acontecer então? A probabilidade standard contraria a lógica clássica? Será que isso eu posso pensar? Quer dizer, onde está o problema? Então, o problema é grave e eu vou mostrar daqui a pouco, o próprio Popper já tinha pensado nisso e tentou dar uma solução. Outra coisa complicadíssima na noção de probabilidade condicional é o resultado da trivialidade de Lewis. Em princípio, eu podia pensar o seguinte: esse H dado D, né? H dado D, ou A dado B, o que quer que seja, eu podia pensar como um certo tipo de condicional, onde D acarreta H de alguma forma, D leva a H. Eu poderia pensar que uma certa lógica, uma certa noção de condicional qualquer, que não fosse aquele condicional simples, chamado condicional material, pudesse resolver essa parada. Mas o resultado da trivialidade de Lewis é o seguinte: não é possível expressar H dado D como D acarreta ou implica H, de qualquer que seja essa coisa, essa flechona coloridinha aqui, sob pena de a medida de probabilidade ter somente os valores zeros e 1. Se você forçar que a probabilidade condicional possa ser dado com alguma coisa da lógica, você estraga tudo, porque só fica valores 0 e 1, os valores intermediários aparecem. Não tem mais probabilidade, na verdade, né? Para provar isso aí, a única suposição necessária é que o que quer que seja essa flecha, A acarreta ou implica que B acarreta C, equivaleria a A e B equivale a C. Se eu aceito que a minha lógica tenha essa propriedade, que a lógica clássica tem, e muitas outras coisas têm, eu obtenho esse resultado de trivialidade. O que significa esse resultado de trivialidade? Significa que a probabilidade condicional não pode, de maneira nenhuma, ser vista como dependente da lógica. Então, lógica ela não é, está demonstrado. Causa e efeito ela não é. Que outro tipo de coisa tem? Não sei. Uma relação que vem do currículo daquela mulher que queria pôr lá de Deus ou maior matemática, também não é. Eu não sei de onde vem isso, não vem de nada. Ou seja, eu não tenho ideia como expressar a história de que H dado D. O que é dado? Não sei o que é. Dentro de um conjunto, o outro aparece, não sei direito o que significa isso. E, no entanto, é muito usado, né? O que mostra que em muitos casos produz, quando você faz coisas de Big Data, esse tipo de coisa, produz no máximo correlações, né? Correlações entre D e H, que não tem relação causal, nexo explicativo, nem lógico, nem nada desse tipo. Esse é um grande problema também que aparece dentro da probabilidade. Sim. Uma espécie de possíveis valores que o D pode assumir. Como é que é? É interessante condicionar na variável e no valor que ela assume. Certo, certo. Aí eu entendo bem essa realidade, se a gente está condicionando no valor que ela assume.
É no valor que ela assume, porque a lógica trata de valores. Então estou pensando o seguinte, se você pensar em termos de lógica, isso que ele falou, não existe uma maneira de fazer isso aqui logicamente. Ah, mas existe estocasticamente, usando... Bom, aí não sei. Aí pode ser e tal. Tem um resultado recente, tem algumas coisas recentes sobre outro tipo de cálculo e tal, mas aí restringindo as coisas e tal, dentro disso que você está dizendo, pensando em, sei lá, em coisas parciais, alguma coisa desse tipo. Mas se você quiser realmente, primeira tarefa, vamos reduzir isso à lógica? Não dá. Essa é a ideia. A lógica Clássica. Não, nem aqui no caso, nenhuma coisa extra clássica. Se valer isso aqui, já não dá. Tá? As leis do excesso. O Popper já havia pensado, em 1938, antes do resultado de Lewis, que foi em 76, estou falando do Popper porque é o seguinte, Popper é um cara meio chato, meio visto como um cara meio pedante, azedo, dentro da filosofia, mas ele fez um monte de coisa interessante, que a gente olhar bem, e também um monte de coisa mal feita, que olhando bem, mereceria um reestudo aqui. Já estava claro para Popper que a probabilidade condicional não pode ser reduzida à probabilidade simples do condicional material clássico. Aqui sim, clássico. O Popper já tinha pensado que classicamente não rola. E o Lewis mostrou que não dá certo nem para outros tipos de condicional. Ele mostrou o seguinte, que qualquer função de probabilidade condicional P que satisfaz a condição P de B implica A dado T é maior, que for maior do que não for igual do que P de A dado B, colapsa para uma função de dois valores. Quer dizer, novamente, eu estou falando aqui da vertente lógica. E o professor Marcelo Terra já notou que tem uma diferença. Que existe alguma coisa. Então, as duas convivem, mas elas não são absolutamente análogas. São paralelas, mas não análogas. Como amenizar o dilema da probabilidade condicional? O Popper propôs uma axiomática, então, onde a probabilidade binária ou condicional fosse tida como absoluta. Começa dela. Ela é a noção primitiva. E a outra, a probabilidade simples, unária, é um caso particular daquela. Então, o Popper pensou o seguinte, a única maneira, quando as coisas são tão complicadas que eu não tenho como começar, eu não tenho como fazer a maneira dos geômetras. Ponto é uma noção primitiva e acabou. Reta, e aí eu começo com a noção de ponto, 2 pontos definem uma reta, etc. Eu não consigo explicar o que é ponto, então eu começo dele. Popper usou uma analogia geométrica. Eu não consigo explicar o que é a probabilidade condicional, então eu começo dela. E a outra vai ser um caso particular. O próprio Miller, David Miller, que é membro do CLE, foi um discípulo de Popper, trabalhou muito com ele, propôs uma versão dualizada da lógica intuicionista com uma lógica adequada ao falsificacionismo. Por que eu estou colocando essa coisa meio complicada? Falsificacionismo é uma... Eu me sinto até envergonhado de falar na frente do professor Chibeni, que é um especialista extraordinário em Popper, na filosofia da ciência e no falsificacionismo. Ele não vai me corrigir se eu estiver errado, porque ele é gentil, mas deveria. Falsificacionismo é uma pretensão do Popper de fazer a demarcação entre o que é ciência e o que não é, né? Sei lá, astrologia versus física. Por que as coisas são diferentes? Porque na física você consegue falsificar uma coisa, se não der certo você tem como. A astrologia é infalsificável. Se você falar que não deu porque Vênus estava na ascendente de Capricórnio, fala, mas não é bem aquela hora, era horário de verão. Não dá para dizer que está errado, está sempre certo, né? Então ele propõe o seguinte, se uma coisa está sempre certa não é ciência, tem que estar errada. Não é que tem que estar errada, tem que poder estar errada. Se começar errada não serve, tem que poder estar errada. E então isso é chamado falsificacionismo em rudes termos. E o Miller propôs o seguinte, que para explicar essa história do falsificacionismo seria necessário uma lógica dual da lógica intuicionista, que ele não teve coragem, né, aluno do Popper, de dizer que é uma lógica paraconsistente. Mas é. Quer dizer, já começa então, veja bem, as coisas de certa... e está ligado com essa história da probabilidade como primitiva. Eu estou mostrando tudo isso para dizer que aqui não interessa muito esse slide, que eu estou falando um pouco que o Popper foi
foi muito perverso com certas coisas da lógica. Ele estudou essa lógica paraconsistente, que eu vou mostrar um pouquinho sobre o que é, e a probabilidade baseada nela, e disse que era interessante porque era pouco informativa. E estava errado porque ele não percebeu. Ele começou a trabalhar nisso e parou. De certa maneira, ele fez um favor para a lógica paraconsistente porque ele avançou alguma coisa. Mas isso não interessa muito aqui. Outra coisa muito importante, que agora sim volta a interessar muito, é o argumento de Popper e Miller contra a indução probabilística. O que é isso? Em 1983, Popper e Miller publicaram uma carta na revista Nature, 2 páginas, assim, na minha opinião, bastante mal escrita, mas tudo bem, saiu na Nature, né? Afirmando que o suporte probabilístico não é suporte indutivo. Esse é o grande problema das ciências. Não é um problema da matemática. A matemática não se preocupa a mínima, tanto quanto eu saiba, com a questão da indução natural. A matemática tem a sua indução aritmética, que funciona lindamente baseado nos axiomas de Peano e resolve para grafos, números, medidas. Tem a indução, como é que chama? Indução ordinal, a indução, tem vários tipos de... Toda a indução que a matemática usa é correta, perfeita, axiomatizada e formalizada, e se tem problemas, não são esses que eu vou falar aqui. O filósofo se preocupa com isso, o Hume se preocupava, o físico, o engenheiro, o biólogo, todos os outros precisam da indução natural. Quer dizer, eu quero saber se é alguma coisa que se repete e eu vou esperar, se o sol se levanta sempre, se levantou, e amanhã eu acredito que ele vai se levantar, como é que eu demonstro que amanhã ele vai se levantar? Eu espero, sim, eu espero, mas como é que eu demonstro? Não demonstro. Não há lógica que resolva isso. E também, aí algumas pessoas pensaram assim, bom, não há lógica, mas há, com probabilidade, eu posso pensar, há uma grande probabilidade e tal. Popper e Miller mostram, por A mais B, que não é possível dizer que a probabilidade dá um suporte para esse raciocínio por indução natural. É proibido raciocinar por indução natural? Não. É uma questão de sobrevivência, não é isso? Você joga água no gato 2 vezes, na terceira você não vai jogar mais porque sai correndo. O gato usa isso, cachorro, nós também usamos, etc. Não há nada proibido usar a indução natural. O problema é que é proibido, segundo ele, botar a culpa na probabilidade. Use a indução natural, como o Hume dizia, é um hábito. Você adquiriu o hábito, funciona sempre assim, procure outra coisa, mas não põe a culpa nem na lógica, como o Hume e o Popper já tinham falado, e nem na probabilidade. Então tem mais esse ponto interessante. Tem as provas de Popper. Em 85, o Popper viu que não funcionava nada, as 2 páginas da Nature, e refez o argumento de maneira muito mais clara. Eu apresentei outro dia no CLE. As provas são mais claras, mas exigem um par de horas de matemática muito simples, matemática tico-tico, assim, é um colar de matemática tico-tico que ele chega no fim e demonstra que não dá para fazer. Essa tese foi muito criticada, ainda é hoje criticada. Isso mostra como a ciência em geral, mas não a matemática, precisa dessa indução natural. Mas aí isso é um grandíssimo problema irresolvido. Nosso colega Júlio Ster, do Departamento de Estatística da USP, foi dar uma palestra no CLE, mostrando que tem, sim senhor, é a indução sim, só que ele está falando de outra coisa. Eles não se entendem, ninguém se entende, é um problema gravíssimo, mas é um problema ligado à probabilidade, mais um deles aí. Vou falar rapidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu desliguei meu telefone, para que o Google não me interrompa, eu não sei que elas são, quanto tempo eu tenho, Marcelo? Marcelo diz que eu tenho o tempo que não for necessário, mas que também for suficiente, mas não tem tempo, então tá bom. Não tem tempo. Eu vou falar um pouquinho dessa lógica não clássica, porque eu vou tentar explorar um pouco o que acontece quando a gente faz uma ruptura mesmo entre a lógica clássica e a probabilidade de Kolmogorov, e se eu parto com uma lógica não clássica, como é que fica difícil
eu ter o paralelo komogoroviano, né? Pode ser que tenha, ninguém ainda formulou, mas ainda está faltando. A lógica da inconsistência formal é um tipo particular de lógica paraconsistente que joga fora um princípio inútil. Tem um princípio inútil na lógica, chamado princípio da explosão, que é a seguinte: alfa e não alfa reduz qualquer beta. Esse princípio é praticamente inútil, porque ele não é usado para nada, ele é apenas um sinal de parada. Ele diz o seguinte: não façais esta conjunção de alfa com não alfa, que vai dar nó. Mas ele não é usado construtivamente para fazer nada. Então a paraconsistência é a investigação de sistemas onde a negação não obedece essa lei inútil, que eu chamo de lei inútil, não explosiva ou não trivial. O princípio da não trivialidade diz que alfa e não alfa não deduz algum B, quer dizer, não é que deduza tudo, tem alguma coisa que não é usada. O princípio nunca é realmente usado. Para que mantê-lo? Então o que a gente faz na lógica paraconsistente? Nós usamos, a nossa maneira de fazer, né, a nossa pesquisa, nós usamos a ideia de que contradição não é uma coisa igual. Não é verdade que todas as contradições são as mesmas. Não é verdade que as contradições são todas perigosas. Nós usamos a ideia de que algumas contradições são mais leves do que as outras. Por exemplo, uma contradição sobre senhas não é tolerável. Basta você errar uma letra, um número, se é maiúscula, se é minúscula, ela vai dizer que não é e acabou. E você não vai entrar uma senha parecida com a outra. No entanto, a grafia de uma palavra, se você escreve errado para procurar no Google, etc., ele arruma para você e não tem muita importância. A palavra excesso, você pode escrever errado que ele vai acertar para você. Pode escrever com 3 S's que ele vai acertar para você. Tem importância. Por quê? Porque é uma contradição. A palavra não é assim, se escreveu contraditoriamente. Mas é uma contradição tolerável, a outra não é. Em resumo, nós partimos, nosso único preceito filosófico é esse: contradições são divididas em 2 categorias, algumas toleráveis, algumas intoleráveis. Quais são as toleráveis, quais são as não toleráveis, não se sabe. Isso é um trabalho para filósofos, matemáticos, engenheiros, sei lá, biólogos, não sei. Não é um trabalho da lógica de saber quais são. É só um trabalho da lógica paraconsistente admitir que há diferença. Então, a lógica paraconsistente distingue contradições toleráveis das não toleráveis, adicionando um novo operador na linguagem para expressar a consistência de uma forma. Dessa maneira, não é que a gente joga fora a lógica usual, standard, padrão, clássica, não. A gente estende, é uma lógica estendida, né? Onde eu troco essa noção, a noção de explosão, pela chamada noção de explosão gentil. O que quer dizer isso? A contradição é problemática na presença de coisas coerentes, de coisas consistentes. Quer dizer, se eu tenho uma contradição e a coisa é tomada como coerente, não pode ter. Ou seja, contradição com senhas, não pode. Contradição com grafia, pode. Essa é a ideia, simplesmente isso, nada mais que isso. Então elas internalizam essa noção de consistência e de inconsistência na linguagem e permitem que o sistema execute inferências inteligentes na presença de contradições. Quer dizer, como nós, seres humanos, fazemos. Quando a gente vê uma contradição, a gente não deduz que Bolsonaro é o Papa, tá bem? Mas deduz que alguma coisa está errada. Deixa eu ver o que está acontecendo. A gente tem uma atitude cautelosa em frente a contradições, o que a lógica clássica não nos autoriza. A lógica clássica, ditatorialmente, nos autoriza o seguinte: na presença de uma contradição, deduza o que você quiser. As pessoas não fazem isso. As pessoas se comportam, na verdade, a racionalidade humana é muito mais parecida com a paraconsistente do que com a clássica. É isso que a gente tenta fazer, tentar explicar isso aí. Temos um livro recente, Marcelo e eu, explicando tudo que a gente fez aqui no CLE, a Ítala, eu, todo mundo, muita gente, nossos alunos, etc., nos últimos 30 anos, mais ou menos? 25, 30 anos de pesquisa está lá nesse livro aí. Bom, o que acontece? Por que é isso aqui? Isso acontece porque
tem interesse, eliminar contradições requer procedimentos caros e complexos. Então tem uma lógica chamada LF1, que nós propusemos para tratar com banco de dados, base de dados evolutivas, que coincide com uma lógica que a professora Ítala trabalhou e investigou aqui neste instituto, quando ele não era aqui, quando ele era ali onde é a física. E eu me lembro da professora Ítala trabalhando com esse problema da lógica chamada J3, gloriosamente tentando vencer esse problema dessa lógica. Essa que eu estou mostrando aqui é exatamente equivalente à lógica que a professora Ítala trabalhou há muito tempo. Ela tem uma roupagem diferente, mas é a mesma. Essa lógica é o seguinte, ela é trivalorada, tá? Ao invés de ter 2 valores, de verdade, ela tem 3. Ela tem 1, o 0 e o metade, um mais ou menos aqui. Eu não vou precisar explicar isso aqui, é só dar uma olhada aqui, mas basicamente funciona assim. Se uma coisa é mais ou menos e a outra é mais ou menos, o resultado é mais ou menos. Se uma coisa é verdadeira e o resultado é mais ou menos, abaixa seu valor para mais ou menos. O falso estraga tudo, e aí vai. É uma coisa, uma tabela aqui, muito racionalmente simples de entender, não tem nenhuma problemática complicada. Só que fazer lógica não é fazer tabelinha. Isso aí é só para mostrar aqui na coisa pedagógica. Fazer lógica é estudar tudo o que tem por trás aqui e mostrar que isso aqui funciona bem, né? Funciona bem, tem axiomas, tem teoria de modelos, tem isso, tem aquilo. Pode-se fazer teoria de conjuntos, é um grande trabalho, mas começa brincando assim. Como você começa brincando com as tabelinhas da lógica clássica. E a inconsistência e contradição, você vê aqui que tem aqui, ó, tem a negação. A negação do falso, do verdadeiro é falso. Do falso é verdadeiro, como era de se esperar. Mas a negação do mais ou menos é mais ou menos. O que é razoável. O operador de inconsistência, aqui sim, ele é um genuíno improvement, é uma extensão genuína do negócio, uma melhoria genuína. Que fala o seguinte, quando a coisa é verdadeira, é inconsistente? Não, não é. É consistente e coerente. Uma coisa é verdadeira. Uma coisa falsa também é coerente. Uma coisa mais ou menos, certamente ela é inconsistente. Então a inconsistência diz falso nos valores tradicionais e verdadeira no valor mais ou menos. É isso. E esse operador de inconsistência vai, nesse caso particular, o operador de consistência e a contradição alfa e não alfa são identificados. Então, nesse caso particular, ser inconsistente e ser contraditório são a mesma coisa. Não precisa ser, mas nesse caso é um caso simples. O que acontece com isso aqui? Eu posso demonstrar vários teoremas, definir coisas e tal. Não interessa muito aqui, porque isso aqui é daquelas coisas que espantam as pessoas interessadas. Eu não quero espantar ninguém, então não precisa se preocupar muito com isso. O que eu quero mostrar é o seguinte, eu já vou mostrar daqui a pouco, é que em cima dessa lógica esquisita, eu posso propor uma noção de probabilidade alternativa. E essa probabilidade alternativa vai ser bastante interessante. Vai ser bastante interessante, na minha modesta opinião, e vocês vão me ajudar a julgar se de fato eu tenho razão ou não. O que acontece? Eu posso demonstrar alguns teoremas aqui, por exemplo, algo assim como, se alfa é inconsistente, quer dizer, se alfa é daquelas coisas meio moles, que suporta ser contraditório, a negação também. Posso mostrar também que a noção de inconsistência é consistente. Já é engraçado isso, né? Noção de inconsistência é inconsistente. Posso mostrar também que uma coisa ou é consistente ou é contraditória. Tem mais uma dicotomia aí. Enfim, essa lógica eu posso fazer um monte de coisa com ela e ela é tão boa quanto a lógica chamada clássica. O Boole poderia ter partido dessa, a álgebra de Boole podia ser isso. Perfeitamente bem. É completamente coerente com todas as outras coisas que a ciência exige e a matemática demanda. Bom, essa completude não interessa muito. Agora veja, é claro que na lógica clássica vale o seguinte. Lógica clássica, que a lógica clássica vai ser o quê? A lógica clássica vai ser esta lógica particularizada. Quando você disser o seguinte, se alguém levanta e fala, não, para mim tudo é consistente, todas as asserções do mundo são duras, são daquelas iguais a uma senha de computador, todas elas, nenhuma delas admite contradição, então, muito bem, a minha lógica se reduz instantaneamente à lógica clássica.
A lógica clássica é um caso particular dessa, onde você coloca um postulado a mais. Tudo é coerente, tudo é consistente. Tá? Então eu não estou jogando nada fora, estou fazendo uma expansão do raciocínio, uma expansão do ponto de vista da lógica booleana, do pensamento booleano, do raciocínio booleano. Então eu sei o seguinte aqui: para mim, tudo aquilo que é clássico significa que a coisa é consistente, coerente. Então, se eu tivesse que atribuir uma probabilidade, se eu tivesse que, ainda não atribuí, mas se eu tivesse que atribuir uma probabilidade, eu ia dizer que a probabilidade do operador de consistência é sempre 1, e do inconsistente é sempre 0, para uma função de probabilidade. Por outro lado, já que nem todas as sentenças da minha lógica aqui seriam consistentes, nessa lógica LF1, é esperado que a probabilidade possa ser menor que 1 de ser consistente, e de ser inconsistente seja maior ou igual que 0, pode ser 0,3. Uma coisa pode ser 0,7 coerente só, precisa ser completamente. Posso pensar em graus de consistência, em graus de dureza, se você prefere, né? Mas como calcular isso aí? Como é que eu posso inventar uma probabilidade que resolve essa parada? Nada muito complicado. Basta pensar num esquema que faz o seguinte: eu tenho um esquema geral aqui, que segue tudo aquilo que o Komogora gostava, que o Popper gostava, que todo mundo gosta e não contraria ninguém, só que ela amplia. Em que sentido? Diz o seguinte: o que quer que seja, eu vou colocar uma medida de probabilidade sobre a linguagem da lógica LF1. E uma função é uma função que vai da linguagem até os reais, satisfazendo as seguintes condições, onde esse martelinho, chamado martelo sintático, denota a derivabilidade. Note uma coisa importante aqui: eu já estou falando probabilidade sobre linguagem, sobre asserções da linguagem. Não estou atribuindo probabilidade a conjunto, porque não tem conjuntos trivalentes. Eu não posso brincar de Kolmogorov aqui. Eu tenho que fazer já aqui, começar a dormir em camas separadas. De um lado a noção estocástica, do outro lado a noção lógica. Eu estou aqui ampliando o esquema lógico, mas não o esquema komogoroviano. Não dá para fazer isso por enquanto aqui. Como é que funciona a brincadeira? Bom, simplesmente em qualquer sentença vai entre 0 e 1, não negatividade. A tautologicidade é importante aqui, quer dizer, se algo é demonstrável, se a coisa é teorema nessa lógica, ganha a probabilidade 1. Antitautologicidade: se a coisa é um bottom, quer dizer, é uma coisa que explode, que estraga tudo, ganha a probabilidade 0. E a comparação: se acarreta ou demonstra φ, então é porque a probabilidade de psi é menor ou igual que φ. Quer dizer, a derivabilidade aumenta a probabilidade. Só isso que eu estou dizendo. Ah, não. Quanto mais demonstrável, mais probabilisticamente perto de 1 a coisa é. Essa é a noção lógica, né? E a aditividade infinita, eu não estou adotando aquela aditividade infinita que o Kolmogorov colocou, e que foi criticada por ele próprio, pelo Emile Borel, pelo Definetti, por tanta gente. Não estou precisando dela. Então o que acontece? A hora que eu faço essa brincadeira aqui, eu tenho uma noção de probabilidades meio estranha. Veja bem o que acontece aqui. Olha só, probabilidade de alfa e não alfa pode ser maior que 0. Antes não podia. Uma contradição tinha probabilidade 0, agora pode ter maior que 0. Nenhum problema com isso. A probabilidade da consistência é 2 menos a soma. Essa soma pode ser 1. Alfa e mais não alfa. Mas pode ser maior que 1. Pode ser 1,3. Então aqui eu vou ter uma noção de quando alfa e não alfa se comportam de tal maneira que elas são excludentes e se combinam bem, então a soma delas é 1, elas preenchem o universo inteiro. Só que fica 1, a consistência fica 2, menos 1 fica 1. Mas quando esse negócio é maior que 1, a consistência pode ser menor que 1, 0,8. Como? Como é que apareceu 2? Ah, então, muita gente pergunta isso.
O 2 não tem nada a ver com a probabilidade, vai entre 0 e 1. Você vai perguntar como é que vem esse 2. Esse 2 aqui é uma linha aritmética. Acontece que a soma, só está dizendo isso, que essa soma de consistência com alfa e com não alfa é 2 e não 1. Não tem problema, as coisas são menores que 1, a soma delas pode ser maior que 1. Tá? A probabilidade clássica também, eu posso fazer 3 coisas que tem probabilidade meio, a soma é 1,5. Não há nenhum problema que a soma seja maior que 1. A probabilidade de alfa e não alfa é a soma menos 1. Antes a soma era 1, tirava 1 ficava 0. Agora não, a soma pode ser 1,5, tira 1 fica meio. Eu volto a ter aqui uma negação bonitinha, chamada negação forte e tal. Essa sim se comporta como 1 menos, né, como a gente gostaria, como esperava que fosse booleanamente. E a negação fraca, você tem 2 negações, não preciso entrar em detalhes agora aqui, mas a negação, mesmo a negação para consistente em cima da consistência, se comporta como devia ser. Bom, isso me dá um universo diferente, de que eu posso pensar agora que contradições têm probabilidade maior que 0, né? E posso usar isso de maneira interessante. Eu vou tentar mostrar como é que eu... Primeiro eu vou falar um pouquinho do teorema, que quer dizer 34 segundos, no teorema de Bayes clássico, que expressa o seguinte. Isso aqui foi um teorema, né, que todo mundo conhece a história, que o reverendo Bayes deixou, e depois um camarada achou depois nos escritos, a viúva deu para ele, publicou póstumamente. É um teorema muito elementar da probabilidade, que não tem nada a ver com a filosofia do bayesianismo, que é outra coisa, é outra história. Ele até é aplicável ali, mas ele não tem nenhum problema. Eu não preciso ser bayesiano, corrija lá, por favor, para aplicar o teorema de Bayes, tá certo? Muito bem. Então o que ele diz é o seguinte: ele calcula a probabilidade, é uma ideia maravilhosamente simples, e ele calcula a probabilidade do seguinte: qual é a probabilidade de você ter câncer no pulmão se você fuma 8 maços de cigarro por dia? É alta, digamos. Agora, eu quero saber o contrário. Qual a probabilidade de você ter fumado 8 maços por dia? Acabou a pilha, contraditório, acabou a pilha e está com a luz acesa. Olha, ele não acabou a pilha. Tem que descansar. Então tá, a pilha descansa. Então, olha, maravilhosos exemplos que vocês estão me dando aqui. Os matemáticos estão me dando exemplo de como lidar com a contradição, a maneira humana, é isso que eu quero, e não da maneira da lógica clássica. Ele podia falar, é contraditório, então isso aqui é um sorvete, lambda. Não disse isso. O que fala é o seguinte, olha por cima, ele foge, fica cansado, mas ele quer, né? O teorema, muita gente conhece bem, para quem não conhece, ela mostra a probabilidade inversa, quer dizer, qual a probabilidade de você ter câncer no pulmão se você fuma 8 maços de cigarro? É 34%. Mas quero saber o contrário. Qual a probabilidade de se você ter fumado 8 maços por dia, se você adquiriu ou tem câncer no pulmão? Ele faz ao contrário a conta e te dá uma maravilhosa aproximação, o máximo que você pode dar. Fazendo o seguinte: P de alfa dado beta, você parte do P de beta dado alfa, vezes P de alfa, divide por uma soma aqui, P de B de alfa, dado alfa, P de alfa, da alfa não. Isso aqui dá um negócio chamado termo da probabilidade total, tá? Você soma tudo isso aqui, enfim, isso é um teorema simples e que não interessa muito aqui agora. O que interessa para mim é que eu tenho agora 2 novas versões do teorema de Bayes. A minha probabilidade, trabalhando com isso, você chega no seguinte: eu posso calcular a probabilidade condicional inversa, tanto quando eu fazia no outro, só que aqui eu levo em conta a inconsistência. Ou então, ou aqui também eu levo em conta a consistência com a inconsistência. Enfim, são 2 versões diferentes, tem mais do que 2, mas essas 2 bastam para mostrar, onde eu vou levar em consideração agora o caráter contraditório das coisas. É uma extensão muito bacaninha do teorema de Bayes, que me permite fazer algumas coisas engraçadas. Eu vou dar uma ideia do como eu poderia usar isso, uma ideia muito rápida, fazendo um filtro bayesiano para consistente para fake news. Como é que eu poderia conseguir detectar fake news? Ainda não patenteei isso aí, estou procurando
pessoas que saibam me ajudar nisso. Apenas uma ideia grosseira. Eu não sei fazer a conta, não sei programar e não sei defender isso aqui estatisticamente. Só sei fazer logicamente a coisa. Veja só, um filtro bayesiano para consistente analisaria, né, ou analisa características suspeitas ou dúbias em mensagens e postagens. Tem um monte de coisas que são características. Sem assinatura, ou assinada por personalidade. Pelé escreveu, não sei quem escreveu, Gabriel Garcia Marques, uma bobagem mal escrita, diz, Rubem Alves escreveu isso, uma besteira. Rubem Alves não quer escrever uma bobagem mal feita, cheia de erro daquela. Gabriel Garcia Marques escreveu uma bobagem piegas e adocicada. Você logo percebe que não foi ele. Então é assim, ou não está assinado, ou está assinado por personalidade. Tem um certo tipo de código HTML que tenta esconder as coisas. O público-alvo é definido, escreve para os bolsominions, ou para anti-bolsominions, ou para os petralhas, ou para quem. Sempre vai. Você tem cara de estar dirigido ou para o público, isso, aquilo, não precisa dizer mais nada. E tem palavras suspeitas, né? Troca, por exemplo, o ônus da prova é seu, prove que não sei o que, você não sei quem é ladrão, não sei quem é assassino, além de ladrão é assassino, e vai. Olhando assim, nós seres humanos conseguimos perceber, quase todos, né? Quase todos. Então, tem coisas que... Agora, imagine que imagine o seguinte, imagine que eu vou aplicar um sistema de tentar calcular a probabilidade condicional da seguinte maneira. Suponha que para uma certa característica W, eu vou pegar uma certa característica, vou pegar uma montanha de mensagens. Isso é feito hoje em dia com Big Data rapidamente, não tem nenhum problema. Eu digo o seguinte, a probabilidade de que W dado F é a probabilidade condicional que a mensagem contém W, dado que é seguramente fake news. Então, eu tenho um conjunto de coisas que eu sei que seguramente é fake news e vou calcular a probabilidade condicional. Em geral, o que se faz é uma proporção, né? Você pega exatamente... Como eu não sei bem calcular a probabilidade condicional, eu aproximo isso pela proporção. Qual é a porcentagem? Veja só, eu calculo a probabilidade a partir da porcentagem. Porcentagem é só uma conta de dividir, frequencial. A proporção, né, de coisas que tem fake news que contém W. Por outro lado, eu posso pensar na probabilidade condicional que a mensagem contém W, dado que seguramente não é fake news. Então eu tenho duas agências diferentes fazendo conta. Uma trabalhando só com as fake news e verificando o que tem, e outras com o que não tem. E tem muitas mensagens novas que eu não sei se são fake news e não são. Está chegando sempre coisa nova. Então eu tenho uma bacia de coisas que são, uma bacia de coisas que não são, as minhas amostras, e tem coisa chegando. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Por exemplo, suponha o seguinte, a probabilidade de W dado S, o fake, é 0,9. Um cara calculou que é 0,9. A outra quando não é fake news, é 0,2. Mas veja só, 0,9 com 0,2 dá mais do que 1. Qual é o problema? Na minha probabilidade, nenhum. Aliás, ao contrário, eu vou tirar proveito disso. Eu vou saber aqui que a probabilidade, então, de ser uma inconsistência, uma incoerência aqui, é 0,01. 0,01 nada, 0,1. Suponha aqui, posso mudar os números aí, eu fiz as contas aí, e no meu Ctrl-C, Ctrl-V dá sempre esse tipo de erro. Eu quero saber o seguinte agora, o que eu quero saber exatamente é qual a probabilidade de que uma postagem seja fake news, dado que contenha o W suspeito. Isso que eu quero saber. Bom, muito bem, eu posso pensar em 3 cenários diferentes aqui. Eu posso forçar, que as pessoas fazem exatamente nos casos reais de probabilidade, de Big Data, etc. Eles tentam falar, deu um errinho aqui, vamos forçar, vamos limpar isso aí. Limpar por um lado, assim, vamos botar o seguinte, vamos tirar menos fake, vai ficar menos fake e tal, vamos colocar aqui 30, 70, por exemplo. Vamos supor aqui que aqui fica, num caso qualquer, deu mais do que 100%, mas vamos limpar, vamos ajustar aqui para ficar 100%. Então eu posso fazer, deu 30, 70, posso fazer meio a meio, ou botando mais para lá, mais para cá. Enfim, eu posso tentar forçar, porque eu não consigo trabalhar com esse negócio maior que 1. Eu forço, ou fica no meio a meio, ou põe mais fake ou menos fake,
e consigo fazer essa conta, né? Simplesmente usando o teorema de Bayes clássico. Aqui, a probabilidade de que seja fake, né? S é o meu fake. Dado W, de uma maneira dá 65%, da outra dá 56%, dá 44%. Como era de se esperar. Aqui está na metade, dá na metade, etc. Agora, usando o meu teorema de Bayes expandido, eu tenho uma solução completamente diferente. Tem um número completamente diferente. Não é nenhum desses daqui. O que significa isso, na minha leitura? Tá? Na minha leitura, significa que eu ganhei um novo e maravilhoso instrumento de racionalidade. Eu construí logicamente e ganhei um instrumento que me permite pensar fora do quadrado. O que significa esse número diferente? É pouca coisa. Não é pouca coisa. A hora que você pensa nisso, aplicado em grandes problemas, aplicado em Big Data, em conclusões que tem por aí, você vê que pode ser uma pequena revolução em como tratar a informação. O que significa isso? Significa o seguinte, que a racionalidade paraconsistente é cautelosa. Ela é mais próxima do menos fake. Veja só aqui. Ela é mais próxima do menos fake. Ela está mais próxima dessa aqui. Ela não deu exatamente 65, ela deu próxima e um pouco mais cautelosa ainda. Os novos operadores expandem. Agora, para calcular isso aqui, eu usei a bolinha branca e a bolinha preta. Eu usei o meu operador de consistência e inconsistência. Eles participam da brincadeira agora. Mais ainda, não se joga fora. Por isso que eu coloquei aqui. Lá em cima. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que é o primeiro verso dos Lusíadas, porque outro valor mais alto se levanta. Eu estou fazendo propaganda aqui do meu negócio. E vou chegar mais longe um pouco. Então veja só, não se joga fora a antiga musa, mas é recuperada, decidindo pelo que é consistente. Na verdade, você não está fazendo, você está expandindo realmente a racionalidade clássica, porque eu não estou fazendo nada louco, maluco. Não se trata de um cubismo lógico, nem do dadaísmo. Não se trata disso. Se trata de uma expansão onde eu posso avançar um pouco nessa racionalidade expandida, e se eu não quiser, eu posso voltar para trás. Eu tenho toda a minha ferramenta clássica, não joguei nada fora. Então, basicamente, é o seguinte: por que escolher uma lógica trivalente? Porque, de fato, essa LF1 inclui a lógica clássica. Como eu já disse, a lógica clássica está lá dentro, embutida. Ela é uma lógica expandida. Eu estou evitando de chamar de lógica não clássica, porque isso é meio assim, pejorativo até, né? Lógica não clássica é a mesma coisa de você chamar a matemática aplicada de matemática não clássica. Ninguém vai gostar muito disso. Acho. Imagino mesmo. Então veja só, a ideia é, por que eu não posso usar isso aí? Não há nenhuma razão filosófica nem conceitual que me impeça de expandir a lógica. A única coisa que eu vou perder por enquanto é que o equivalente como o goroviano ainda não foi inventado. Mas nada impede que seja. Não é nada proibido de inventar isso aí. Bom, aí eu digo a aprovação do Santo Ofício, porque eu não sei se vocês sabem, mas os Lusíadas foi submetido ao Santo Ofício, que falava muito de deuses gregos, Apolo, Dionísio e tal. Aí mandaram para a Inquisição falou: olha, é licença poética, tudo bem, licença poética, colocou o seguinte: ficando sempre salvo a verdade da nossa santa fé. Que fique claro que todos os deuses dos gentios são demônios. Tudo aquilo, Apolo, Dionísio e tal. Então, eu não sei, a gente tem que pedir sempre a aprovação do Santo Ofício, né? Ainda mais aqui na nossa comunidade. Se a probabilidade realmente estende a lógica, por que se fixar somente na lógica clássica? Então, o nosso enfoque, né, vai contra a visão tradicional de que a não contradição, ou seja, a consistência, seja um requisito para a crença racional. A crença racional pode sim ser inconsistente, dependendo do grau de inconsistência que eu tenho. É isso que eu queria dizer, agradeço muito, me preparo para a pergunta.